Mais de 40% das mortes por Covid-19 ocorreram entre residentes de lar de idosos. As medidas de contenção, incluindo as proibições estritas de visitas, afetaram dramaticamente o bem-estar de muitos residentes. Refere o relatório que se percebeu a necessidade de garantir que as equipas dos cuidados de longa duração sejam devidamente treinadas para prestar cuidados de alta qualidade, constatando-se ser necessário reduzir a alta rotatividade dos enfermeiros e facilitar o seu recrutamento e a sua retenção. No relatório, é dada uma ênfase substantiva ao enorme volume de profissionais que os cuidados de longa duração requerem para se obter cuidados minimamente adequados de um ponto de vista técnico. São referidas as dificuldades relacionadas com a falta de preparação de alguns trabalhadores, a alta rotatividade dos enfermeiros e as dificuldades no seu recrutamento e retenção. A Noruega e a Suíça fornecem exemplos de países que conseguiram aumentar muito o número de enfermeiros nas últimas 2 décadas. Na Noruega, o aumento substancial foi impulsionado por uma série de medidas para atrair mais alunos ao ensino da enfermagem e reter mais enfermeiros na profissão, melhorando as suas condições de trabalho. Embora o número de enfermeiros tenha aumentado, a taxa de abandono continua elevada, especialmente entre os enfermeiros que trabalham em cuidados em longa duração. Em Portugal, por cada 100 pessoas com 65 anos ou mais, há uma pessoa que trabalha nos cuidados de longa duração. Na média dos países europeus analisados, há 5 vezes mais. Na Noruega, Suécia e Islândia, por cada 100 pessoas com 65 anos ou mais, há 10 vezes mais pessoas que trabalham nos cuidados de longa duração do que em Portugal. Verifica-se que em determinados países, os trabalhadores dos cuidados de longa duração nem sempre possuem conhecimento e treino suficientes, como é o nosso caso, o que pode afetar gravemente a qualidade do atendimento prestado. A Alemanha, a Hungria e a Suíça têm uma oferta de enfermeiros nos cuidados de longa duração maior do que a oferta dos restantes trabalhadores no seu conjunto. Em alguns países, a imigração de enfermeiros treinados no exterior tem vindo a desempenhar um papel importante. Mais de 1/4 de todos os enfermeiros na Nova Zelândia e na Suíça obtiveram o seu primeiro diploma de enfermagem em outro país. Esta proporção ultrapassa os 15% na Austrália e no Reino Unido. Em Portugal, em 2019, formamos 27 enfermeiros por 100 mil pessoas. Nos países europeus analisados, a média de enfermeiros formados por 100 mil habitantes é 43. No entanto, todos os anos perdemos milhares de enfermeiros para alguns dos países citados. Tendo em conta o progressivo envelhecimento populacional, o inevitável crescimento dos cuidados de longa duração, a necessidade de garantir que os cuidados de longa duração são prestados com segurança e qualidade, o número de trabalhadores terá necessariamente um fortíssimo incremento nos próximos anos. Este crescimento inevitável acarreta problemas relacionados com a qualidade da formação dos trabalhadores dos cuidados de longa duração, com a quantidade de enfermeiros necessários e com a criação de condições que evitem a imigração de enfermeiros portugueses. Neste contexto, como perspectiva ao seu partido o planeamento de uma formação de qualidade dos profissionais para os cuidados de longa duração e os mecanismos necessários para a sua retenção? Primeiro ponto, evidentemente os profissionais são o fator decisivo na qualidade e na humanização dos cuidados de longa duração. Isso é absolutamente evidente e é óbvio que os enfermeiros são, pela sua formação holística, pelas suas capacidades técnicas, os profissionais mais necessários num serviço desse tipo. Não são naturalmente os únicos profissionais necessários. Desde logo, esses serviços precisam também de psicólogos para apoiar os doentes e para apoiar os cuidadores, precisam de fisioterapeutas, precisam de nutricionistas, mas os enfermeiros são o profissional-chave, o profissional de charneira dos cuidados de longa duração. Nós temos que valorizar essa profissão, temos que valorizar pelo seu reconhecimento público. Eu diria que se há profissão que merece ser honrada, não é única, mas se há profissão que merece ser honrada no combate à pandemia pela Covid-19 no nosso país, essa é mesmo a profissão da enfermagem. E eu estive durante algumas semanas no primeiro confinamento a trabalhar diariamente no Hospital São João e vi o que era a determinação e até a coragem de tantas e tantos profissionais de saúde, nomeadamente dos enfermeiros e dos mais jovens enfermeiros no combate a essa pandemia, na altura muito ameaçadora, até pela natureza de desconhecido que ainda comportava. Portanto, é necessário valorizar socialmente a profissão de enfermagem e é necessário valorizar do ponto de vista da carreira da enfermagem. E essa carreira tem que ser uma carreira que não pode funcionar apenas nos serviços públicos, tem também que funcionar
nas atividades do domínio dos cuidados de longa duração. Eu acho que é um longo caminho a percorrer aí e que é necessário retomar um caminho de diálogo entre os representantes da profissão de enfermagem e as organizações do Estado para se encontrar uma solução razoável, que seja acomodável na despesa pública, mas que ao mesmo tempo não conduza a que muitos enfermeiros, ao fim de décadas de permanência na profissão, se mantenham na mesma posição, nomeadamente na mesma posição remuneratória que os colegas que acabam, naquele momento, de aceder à profissão. Eu acho que isso é um trabalho que tem que ser feito e eu não tenho nenhuma dúvida que é uma das prioridades do país valorizar, das prioridades do país no domínio da saúde, valorizar a profissão de enfermeiro e que, sobretudo, reconhecendo uma coisa que nós todos não devemos deixar de dizer diariamente, é a elevada qualidade da formação dos nossos enfermeiros. Isso também acontece com outros profissionais de saúde, desde logo na profissão médica, que eu conheço especialmente bem, mas os nossos enfermeiros, como aliás se demonstra pela forma como eles são requeridos em vários outros países da Europa e como são acarinhados em vários outros países da Europa, têm elevados níveis de formação que têm que ter o correspondente reconhecimento por parte dos poderes públicos. Bom, este é um problema que não afeta só os cuidados de longa duração. O Serviço Nacional de Saúde, neste momento, debate-se com uma falta muito grande de profissionais de saúde, nomeadamente médicos, de enfermeiros e de técnicos superiores de saúde. E isto deve-se muito ao desencanto que os profissionais de saúde sentem com aquilo que o Serviço Nacional de Saúde lhes pode proporcionar e que, neste caso, os cuidados de longa duração lhes podem proporcionar. É evidente que, na perspectiva do Partido Social Democrata, neste momento existem escolas suficientes em termos de medicina e em termos de enfermagem para formar profissionais de saúde que, neste momento, cheguem para as necessidades existentes no país. Agora, é preciso realmente seduzi-los para o Serviço Nacional de Saúde, para as unidades de longa duração e retê-los. E este tem sido o grande problema das políticas dos últimos Ministérios da Saúde. E tem sido porquê? Porque não foi apostado, em primeiro lugar, em vencimentos dignos para as responsabilidades que têm, quer falemos de médicos, quer de enfermeiros, quer técnicos superiores de saúde, quer, neste caso em concreto, de profissionais de cuidados de longa duração, muitos deles a ganharem ordenado mínimo, estarem a recibos verdes, e é evidente que esta questão tem que ser resolvida e tem que se encarar forma de retê-los, dando-lhes vencimentos e contratos de trabalho que sejam dignos e que sejam compatíveis com as responsabilidades que têm. Mas depois, mais que isso, é preciso apostar na formação contínua desses profissionais de saúde, de forma a que eles possam prestar sempre os melhores cuidados que os seus doentes necessitam, mas depois também é preciso que sintam, de alguma forma, que podem, nessas unidades de longa duração ou nas unidades do Serviço Nacional de Saúde, que possam cumprir as expectativas pessoais e profissionais que os levaram a escolher esta profissão. E quando eu falo em cumprir as expectativas pessoais e profissionais, falo em poderem desenvolver projetos, seja projetos de investigação, seja projetos de melhoria nos cuidados, que esse tipo de projetos possam ser acarinhados pelas instituições, de forma a que os profissionais de saúde se sintam que aquele é realmente o trabalho que os satisfaz e que a escolha na profissão foi aquela que os de alguma forma complementa na sua vida. E, portanto, só assim conseguiremos reter profissionais de saúde, não só nas unidades de longa duração, mas também no Serviço Nacional de Saúde,
e só dignificando os profissionais de saúde e eles sentirem-se considerados é que realmente vão querer permanecer em Portugal e não vão pensar em emigrar, como tem acontecido e como todos os dados que foram apresentados espelham, como tem acontecido nos últimos anos, e que acaba por depauperar o nosso país esse que gastou muito dinheiro a formá-los e que depois vê emigrar trabalhadores altamente qualificados para os outros países que têm a capacidade de os acarinhar e de lhes proporcionar condições para que eles se sintam realizados. E é esta inversão da política que tem vindo a ser seguida pelos últimos ministérios que o PSD se propõe fazer. É esta reviravolta, esta reforma do Serviço Nacional de Saúde e do Sistema de Saúde em Portugal que o PSD se propõe fazer para os próximos anos. Assim o povo confia em nós, até porque o Ministério da Saúde que tem vindo a governar-nos é o espelho dos últimos 6 anos de governação do Partido Socialista, em que há uma dissociação muito grande entre aquilo que ele afirma querer fazer e aquilo que faz. E o que é facto é que as condições na saúde em Portugal têm vindo a degradar-se, o Serviço Nacional de Saúde tem vindo a empobrecer, não só, e para lá de toda a retórica política que possa existir, tem vindo a empobrecer-se de profissionais de saúde, de condições de trabalho e, portanto, de condições de assistência dos cidadãos. Isso verifica-se no Serviço Nacional de Saúde e verifica-se nas unidades de cuidados de longa duração. E agora preocupa-nos, e deixando uma nota final, preocupa-nos o estado a que chegaram, pois há esta ameaça latente de poderem vir a fechar portas um grande número de unidades de longa duração por insuficiência económica, e isso é evidente que põe em causa a prestação de cuidados aos nossos cidadãos e principalmente a cidadãos que estão em fim de vida ou em final de vida e que merecem todo o nosso carinho e atenção. Muito obrigado. São muitas questões, mas no essencial nós, para que este setor seja atrativo, é preciso melhorar as condições laborais, ou seja, oferecer melhores salários. Eu insisto nas respostas sociais, nos cuidados de longa duração. Os enfermeiros, até sendo uma classe mais reconhecida, poderão ter salários um pouco melhor, mas não suficientes para a profissão ser atrativa, e por isso é que temos tantos milhares de enfermeiros a emigrar todos os anos. Mas se formos às outras profissões que asseguram o funcionamento dos lares, asseguram o funcionamento dos centros de dia, nós aí temos condições laborais ainda mais miseráveis, e por isso temos uma elevada rotatividade, esgotamento dos profissionais, desvalorização dos profissionais. O que é que nós precisamos? De mexer nas carreiras, de valorizar salarialmente os trabalhadores desta área. A lógica da externalização do Estado, ou seja, o facto do Estado externalizar as respostas sociais para as IPSS, tem sido também uma forma de compressão salarial. Porquê? Porque ao externalizar para as IPSS, os trabalhadores desse setor não estão abrangidos pelas carreiras que estão consagradas para a administração pública e para o setor público e, portanto, têm, mesmo para as mesmas funções que existiriam no público, têm salários inferiores. E, portanto, nós temos aqui que mexer na contratação coletiva, mexer nas questões laborais, e aqui a alteração das leis do trabalho, mexer na caducidade das convenções coletivas, permitir o aumento do salário médio, reverter o desequilíbrio profundo que foi incluído, que foi inscrito na lei do trabalho, é fundamental. E precisamos, nas políticas públicas, de uma referência salarial para estas profissões, todas elas, os enfermeiros, as auxiliares de ação direta, as ajudantes familiares que prestam o apoio domiciliário, as amas de creche familiar na segurança social, etc. Todas estas profissões precisam de ter um reconhecimento e uma valorização social muito, muito maior. E aqui, no caso dos enfermeiros, nós precisamos de fixar os enfermeiros e os profissionais de saúde em geral, que nós próprios, enquanto país, formamos. Porque o desperdício que tem havido e a incapacidade de oferecer condições de trabalho que sejam atrativas já está a colocar-nos problemas graves ao nível do Serviço Nacional de Saúde e vai colocar-nos também problemas complicados ao nível dos cuidados continuados.
Ainda por cima há aqui um aspecto muito perverso, é que nesta área dos cuidados nós assistimos a uma divisão internacional do trabalho de cuidados e a fluxos migratórios que fazem com que a crise dos cuidados dos países mais ricos seja resolvido através da atração dos trabalhadores qualificados dos países intermédios ou semiperiféricos, como é o português, para os países, Inglaterra, países nórdicos, outros países que têm capacidade de pagar melhor, a Suíça, a Holanda, têm capacidade de pagar melhor e, portanto, atrair os profissionais que nós formamos, mas também pelos fluxos migratórios dos chamados países do sul global, ou seja, aqui em Portugal, de trabalhadores que venham, nomeadamente de Cabo Verde, nomeadamente também de alguns países do leste, do Brasil, e que venham suprir a crise de cuidados dos países do norte global e de países como Portugal. Ou seja, existe aqui também um agudizar da desigualdade entre países e da divisão internacional do trabalho no tipo de resposta que tem sido criada para esta crise dos cuidados. E, portanto, eu diria, e em suma, que nós precisamos de reforçar a aposta nas equipas multidisciplinares, da valorização salarial e laboral de todas as profissões dos cuidados, combate à precariedade, melhores salários, melhores carreiras, contratação coletiva, referência no setor público e nas carreiras públicas também, que devem dar o exemplo. Precisamos de combater a precariedade neste setor e precisamos em suma, poder também, deste ponto de vista, ter uma aposta neste setor que seja uma aposta no emprego qualificado, até porque o setor dos cuidados, e isso está identificado pela própria Organização Internacional do Trabalho, é um dos que tem maior potencial de criação de emprego no futuro. Já é hoje, as atividades de apoio social as atividades de apoio social hoje já são algumas das atividades que são responsáveis por uma parte significativa da criação de emprego em Portugal, só que é emprego precário, não remunerado, muitas vezes informal. E, portanto, nós precisamos de apostar neste setor pelo potencial que tem na criação de emprego e porque ele também responde a uma necessidade social, que é a necessidade de nós garantirmos os direitos humanos das pessoas dependentes. Não há dúvida que os nossos profissionais têm uma formação excepcional, senão não teriam, não conseguiam emigrar, não conseguiam ser aceitos noutros países. Portanto, a formação acho que está resolvida. São profissionais bem formados. E como já disse, o Serviço Nacional de Saúde precisa de mais investimento. E este investimento tem também que passar por tomar medidas para atrair médicos e enfermeiros para o país, para a defesa da saúde da população, senão é impossível. Porque é notória que é na área dos recursos humanos que falha mais a resposta do Serviço da Rede Nacional de Cuidados Continuados. E é também necessário uma implementação de políticas de cortes no investimentos nesta contratação de pessoal. E é certo que o Serviço Nacional de Saúde não vai responder às necessidades dos portugueses se não tiver profissionais. Estes profissionais não vão ter vontade de ficar no Serviço Nacional de Saúde ou em Portugal se não resolverem os problemas das carreiras e salários dos profissionais. E a questão das carreiras, para nós, é uma questão crucial. As equipas de saúde atravessam uma situação preocupante, que podemos dizer até que é grave. E esta situação não tem só como causa a Covid. Esta situação já vem de longos anos em que se foram degradando as condições de trabalho, as remunerações, as carreiras profissionais, e só agora é que nos apercebemos mais quando fomos confrontados com esta pandemia. Mas a pandemia não é só ela a causa desta rotatividade, deste abandono dos profissionais de saúde. É as políticas que estão viradas para
não estão viradas para dotar o Serviço Nacional de Saúde com os meios necessários. Então, tudo isto provoca uma rotatividade dos profissionais, porque as condições de trabalho são inaceitáveis. Ninguém quer ter um baixo salário e trabalhar em fracas condições, que condiciona até a vida de família, com os horários desregulados, com a condição em que trabalhamos, com os problemas com que são confrontados os trabalhadores. E para o PCP é decisivo estancar a saída destes profissionais, bem como recrutar muitos outros profissionais. E para isso é simples, melhores condições de trabalho e rever as carreiras destes profissionais. E é para isso que nós propomos a majoração de 50% da remuneração base e 25% na contagem do tempo para a progressão na carreira dos médicos e enfermeiros que, de forma voluntária, aceitem trabalhar em exclusividade para o Serviço Nacional de Saúde. Propomos medidas de contratação que garantam e valorizem as carreiras dos médicos e enfermeiros, técnicos de diagnóstico e terapêutica, técnicos superiores de saúde e a recuperação e valorização das carreiras dos profissionais, das profissões de auxiliares de ação médica e assistentes técnicos. É fundamental para o PCP que se ponha fim à precariedade, fim aos contratos a prazo, fim à contratação, o fim da contratação por empresas de trabalho temporário, que são hoje o vínculo de milhares de trabalhadores de saúde, que asseguram de forma permanente o funcionamento de muitos serviços de saúde durante anos e que trabalham ao lado de pessoas que têm contratos definitivos. É necessário que se defina as dotações seguras de profissionais de saúde para cada uma das tipologias da Rede Nacional de Cuidados Continuados. E, mais uma vez, insisto, isto é um problema não só dos cuidados continuados, mas é uma desvinculação, uma forma de o Estado, de o Governo, se desvincular das funções sociais do Estado. Vamos calhar aqui então por partes. De facto, há aqui uma preocupação que quando avaliamos e quando colocamos no nosso programa, estivemos a pensar muito nas questões da avaliação de desempenho, que a nosso ver, não só na saúde, mas também noutras áreas, deve passar necessariamente por uma capacitação dos profissionais. Quer isto dizer que, às vezes na corrida do tempo, às vezes na necessidade de correr de forma sempre urgente a todas as necessidades, estes profissionais, como outros, a educação é outro caso paradigmático e deveriam ser áreas sistematicamente disponibilizadas para formação. Aquilo que sentimos é como estão sempre a correr a urgências e a dificuldades e a problemas no dia-a-dia, acaba por não haver um investimento na formação e na atualização destes profissionais. Muitas vezes estes profissionais também têm que pagar esta formação, muitas vezes não a podem fazer dentro do seu horário de trabalho e, portanto, se não conseguirmos planear aqui condições de atratividade, de forma a que os profissionais possam fazer a sua formação de uma forma regular, em horário laboral, se possível com apoio ou total pagamento até por parte do Estado, da sua entidade empregadora. Se não dermos estas oportunidades, o que vai acontecer é que estes profissionais, por inerência do seu dia-a-dia, por dificuldades financeiras, porque não ganham muito, ganham pouco, por medo de perderem horas de trabalho que lhes podem depois ser, de alguma forma, prejudiciais, acabam por não aceder a esta formação. Isto é gravíssimo. Numa área tão importante como a saúde, como na educação, nós não podemos ficar para trás
em matéria de formação e de atualização. E, portanto, parece-nos que, por exemplo, a avaliação de desempenho e a majoração, nós podemos sempre pensar aqui em modelos em que a majoração das unidades hospitalares, dos serviços do SNS, não contabilizem apenas questões como aquelas que já são por norma contabilizadas, o número de consultas, o número de internamentos, o número de altas, o número de cirurgias, não seja exclusivamente isto, mas de facto o número, por exemplo, de profissionais formados, o número de as condições dadas pelos serviços de saúde aos seus profissionais, ou seja, boas lideranças e uma boa gestão destas lideranças, com certeza irá também apostar nos seus ativos. E é importante esta aposta, porque senão vamos perdendo qualidade. E o SNS tem muita qualidade. Isto toda a gente sabe, eu acho que isto é algo de reconhecimento nacional, mas a verdade é que é porque de facto as pessoas dão tudo por aquilo que é o seu trabalho. Mas nós temos que compensar também, dando aquilo que é só seu de direito, que é, ok, estas profissões de facto exigem maior formação, maior atualização. A saúde está constantemente a trazer novos conhecimentos, a evidência científica é constantemente um conjunto de informação que nos chega e, portanto, se estes profissionais não tiverem facilidade para aceder a essa informação, eles não a vão fazer. Ontem dizia-me uma colega que trabalha num hospital aqui do Norte, dizia-me uma colega, Anabela, nós temos que optar, ou fazemos formação, e aí acabamos por seguir a via da investigação, a via académica, ou fazemos trabalho de terreno, fazemos clínica e acompanhamento dos doentes. Não é possível, neste momento, fazer as duas. E isso é que é grave. Portanto, nós temos que encontrar aqui um modelo que, de facto, permita a estes profissionais acederem a esta formação, acederem em tempo de trabalho, em tempo laboral, aceder a custos mínimos, se possível sem custos nenhuns, e também majorar as entidades cujas lideranças também apostem nos seus ativos. Isto parece-nos importantíssimo. Em relação àquilo que de facto falou e que também já fomos falando nas perguntas anteriores, esta questão da dificuldade de retenção, ou seja, temos um rácio baixo, ainda por cima perdemos. É verdade que entram muitos, mas depois também saem muitos. Portanto, aquilo que temos que fazer é garantir que ficam. Como é que garantimos que ficam? Desgaste profissional, serem consideradas uma profissão de elevado desgaste profissional, queremos disponibilizar, por exemplo, a opção de regime de dedicação exclusiva para vários profissionais de saúde, se assim o queiram, e obviamente com majoração também financeira nesse sentido, rever a atualização salarial das carreiras de saúde todas, porque de facto necessitam desta atualização salarial, repor as 35 horas de trabalho, há imensas horas que não estão a ser pagas, os profissionais de saúde de facto estão desgastadíssimos e os enfermeiros são uma das classes que mais desgastadas está, como alguém dizia também um dia destes, se os enfermeiros pararem, o SNS para, isto também é verdade, e dizemos isto tanto para os enfermeiros como dizemos, por exemplo, para os técnicos auxiliares de saúde, são profissionais-chave para que todo o SNS funcione. E, portanto, é preciso repor estas 35 horas, é mais uma questão de justiça, é preciso garantir o cumprimento do número máximo de horas extraordinárias previstas na lei, o respeito pelo tempo de descanso compensatório. Alguém também dizia um dia destes que como é que se descansava? Não se descansava, não é? Nesta fase não se descansava, e, portanto, os recursos eram os que eram, ainda por cima estavam a ser canalizados para outro tipo de funções, nomeadamente da Covid. Portanto, os enfermeiros eram pau para toda a colher e, portanto, não descansavam. Quando era possível, tiravam uma manhã, tiravam uma tarde. Ninguém aguenta isto durante muito tempo e, portanto, sob pena de a saúde mental e a saúde física dos nossos profissionais, ela própria ficar em risco. E queremos também, pronto, numa lógica de acesso a cuidados e a medicina do trabalho, também que esta medicina do trabalho chegue aos centros de saúde e aos hospitais públicos. Portanto, consideramos que, de uma forma geral, há muito a fazer naquilo que devem ser as medidas para dignificar, para captar, mas essencialmente reter estes profissionais no SNS. É preciso ouvi-los, é preciso não ter medo de ir, se calhar não vamos conseguir tudo ao mesmo tempo, como é óbvio, as coisas implicam também aqui custos orçamentais elevados, mas é preciso começar. Não se pode adiar o problema, empurrar o problema com a barriga para a frente, sempre, e agora também por causa da Covid, à custa da Covid, também acabar por empurrar o problema mais para a frente. Não, é preciso olhar de facto para o sistema, para o Serviço Nacional de Saúde de uma vez por todas, ver as suas fragilidades e se o queremos salvar também agora, porque tal como há um ponto de não retorno a nível do clima e a nível do ambiente, nós também acreditamos que se não fizermos nada, também há um ponto de não retorno a nível do SNS e, portanto, precisamos de agir já.
Obrigado mais uma vez mais pela pergunta. Eu antes de responder quero só sublinhar a qualidade das perguntas e das análises que foram feitas e quero mais uma vez agradecer o convite e o facto de estar aqui presente. Ora bem, em relação à resposta, a formação dos profissionais em si, nomeadamente o conteúdo educativo, não me parece que seja uma matéria de âmbito partidário. Eventualmente, a criação de mecanismos para a retenção nos cuidados de longa duração, sim, pois podem ser criados estímulos positivos para a retenção desses profissionais, seja através de remuneração adequada, boas condições de trabalho ou outro tipo de incentivos que podem ser postos à disposição dos profissionais. A Iniciativa Liberal, no seu programa, agora que apresentou recentemente e com o qual se apresenta às próximas eleições legislativas, propõe o reforço do reconhecimento e da importância do enfermeiro especialista, propõe melhores condições para a sua formação, seja em conteúdo de pós-graduação ou de especialidade, neste caso a enfermeiro especialista, e a Iniciativa Liberal tem sobretudo bem presente que mais formação significa melhores cuidados, significa melhores resultados para o doente, portanto a Iniciativa Liberal tenderá sempre a defender condições que facilitem o acesso a mais e melhor formação. Antes de terminar, não queria deixar nota do que referiu na sua apresentação por diversas vezes na imigração de enfermeiros para determinados países que curiosamente são governados por partidos liberais e com liberdade económica superior à nossa, e eu acho que isso é de assinalar. E acho que Portugal deve olhar para os bons exemplos e replicar boas políticas e não replicar as más. Mais uma vez, obrigado pelo convite, espero ter respondido e espero ter estado à vossa altura. Bom, a questão dos profissionais é absolutamente essencial e como nós temos visto, não só na área dos cuidados de longa duração, mas em todo aquilo que tem sido o setor da saúde, a valorização das carreiras, a valorização dos salários é algo que tem que ser prioritário para qualquer governo que venha, porque a única forma que nós temos de assegurar um Serviço Nacional de Saúde universal e disponível para todos é que os seus profissionais sejam valorizados, que o seu trabalho seja reconhecido. Esta pandemia veio claramente dizer a toda a sociedade, se é que alguém tinha dúvidas, que os profissionais de saúde em Portugal são pessoas extremamente dedicadas, são pessoas que dão tudo para o conforto e para os seus doentes e para os seus utentes. Nós precisamos valorizar estes profissionais. Nós precisamos de criar carreiras específicas para estes profissionais, nomeadamente na enfermagem. Nós precisamos de lhes dar as condições materiais, logísticas, para que eles possam fazer um bom trabalho, para que eles possam querer vir trabalhar todos os dias com alegria e com um sorriso no rosto. Isso significa recursos, sem dúvida alguma, significa, mais uma vez, volto a dizer, acabar com a suborçamentação do Serviço Nacional de Saúde, dar os recursos financeiros necessários ao Serviço Nacional de Saúde para que este possa reter todo esse potencial humano que nós temos em Portugal e que nós formamos todos os anos, dar capacidade de progressão nas carreiras a estes profissionais baseadas no mérito, baseadas naquilo que é o trabalho diário, para que esses possam querer continuar no Serviço Nacional de Saúde durante muitos e muitos anos, para que o Serviço Nacional de Saúde continue a ser a casa de todos os profissionais de saúde deste país. Precisamos de valorizar o trabalho dos profissionais de saúde, não só dos enfermeiros, também dos enfermeiros sem dúvida, mas técnicos assistentes, dos técnicos de diagnóstico, todos aqueles que são absolutamente essenciais para que Portugal possa continuar a ser um país onde as pessoas querem viver, onde as pessoas têm acesso a cuidados de saúde, desde os cuidados de saúde primário, aos cuidados hospitalares, aos cuidados de longa duração, de qualidade, disponíveis a todos, universais. Isto para nós é absolutamente essencial, que toda a gente tenha acesso, independentemente dos seus rendimentos, aos melhores cuidados de saúde possíveis no país, e é por isso que nós achamos que o papel do Estado tem que ser, é essencial e tem que ser reforçado. Precisamos de colocar os recursos necessários no Serviço Nacional de Saúde para que isso seja possível. Precisamos valorizar as carreiras
dos enfermeiros, as carreiras dos médicos, as carreiras dos técnicos de diagnóstico, dos técnicos superior de saúde. Precisamos valorizar o seu trabalho, precisamos valorizar aquilo que dão à sociedade no seu conjunto, sempre percebendo que isto é uma forma, mais uma vez, de que os utentes, de que todos nós, enquanto cidadãos, possamos ter os melhores cuidados de saúde, sem profissionais especializados, sem profissionais valorizados, sem profissionais que saibam, que estejam contentes e felizes no seu trabalho como nós queremos. Quem sofre, no fundo, acabam por ser os utentes e os doentes. Portanto, dentro daquilo que é a nossa visão da saúde no seu conjunto, que é uma visão centrada no utente, centrada nas pessoas, a valorização dos profissionais é absolutamente essencial para que estes possam prestar os melhores serviços e os melhores cuidados possíveis a todos nós. A área dos cuidados de longa duração, que é uma área do ponto de vista psicológico muito dura, porque vê-se situações extremamente difíceis, leva ainda a que os profissionais tenham que ser ainda mais valorizados, tenham acesso a formação contínua, tenham acesso e possibilidades de não serem sobrecarregados de trabalho, portanto que haja profissionais suficientes para que todos possam ter momentos de descanso, momentos de tentar perceber, de quererem no dia seguinte voltarem a trabalhar com confiança e com alegria. E, portanto, dentro daquilo que são as nossas ideias de reforço do papel do SNS na área da saúde, de reforço dos seus profissionais e na valorização das suas carreiras e dos seus salários, achamos que precisamos claramente de financiar convenientemente o SNS, valorizar as carreiras e valorizar os salários dos profissionais. Por outro lado, as escolas, nomeadamente a questão da Escola Superior de Enfermagem do Porto e todas as escolas de enfermagem, precisam também de um financiamento, de maior financiamento, e, portanto, o LIVRE acredita que o financiamento do ensino superior deve ser aumentado. O financiamento do ensino superior o ensino superior não deve estar tão dependente de decisões políticas tomadas em Lisboa e deve ter acesso a outras fontes de financiamento para além do orçamento de Estado. E, portanto, isso levará a que o próprio ensino superior possa dar mais oferta e maior capacidade de formação para formar profissionais que realmente vão ser extremamente necessários no futuro, à medida que a nossa população vai envelhecendo cada vez mais. Chegamos ao fim. Resta-me agradecer a todos os representantes dos partidos políticos que participaram nesta reflexão sobre os cuidados de longa duração em Portugal. Muito obrigado.